gostaria de iniciar a minha fala expressando minha imensa satisfação nessa oportunidade ímpar de participar das discussões, reflexões, construções dos trabalhos multidisciplinares direcionados à violência doméstica e familiar contra a mulher do Estado do Paraná. Eu sou servidora do Tribunal de Justiça há 14 anos, bem como psicóloga clínica por igual tempo. Tive a oportunidade de acompanhar as mais variadas demandas humanas nesse período, mas uma, em especial, sempre me apresentou em minha jornada profissional, tanto no tribunal quanto na clínica, como inquietante e pungente, a violência. E atualmente, em especial, a violência contra a mulher. E todas as vezes que me deparo com tais temas, quase que instantaneamente me lampeja uma frase curta e simples de um renomado autor da literatura, que aprecio muito. Não psicológica, literatura comum, de Gabriel Garcia Marques, em que se refere à humanidade da seguinte forma: acho que a incapacidade para o amor é o que os impulsiona a procurar o consolo no poder. E leio instantaneamente poder como violência. Isso porque o significado, a palavra violência, se origina sempre no significado da força, do vigor, da potência, da intensidade, do poder sobre alguém, da violação. Tem força destrutiva, incompatível com o amor. Ainda que insistam os clichês românticos da nossa cultura, o amor não engloba a violência. Nunca. E ponto final. A civilização se estabeleceu justamente da ambivalência destas duas forças. Amor como vida e violência como morte. E é em meio a essa luta entre forças que a subjetividade humana se constituiu. Eu digo luta e não conjunção, que gera as mais variadas formas de sentimentos, angústias, alegrias, prazeres e dores. Esse é o nosso objeto de trabalho. Esse é o nosso ofício. Lidar não somente com a violência e o desamor direcionados às mulheres, mas também desfazer essa inverdade patológica de que o amor pode possuir uma faceta de violência. Violência não é amor, para ninguém, nem para mulheres, nem para homens. E é com esta ambição que a CEVID vem propor conhecimento, diálogo, construção de práticas de trabalho para todas as equipes multidisciplinares do Estado do Paraná, que atuam diariamente nas situações de violência doméstica, moral, psicológica contra a mulher. Consideramos aqui como equipes multidisciplinares todas aquelas que se propõem a este embate. Psicólogos, assistentes sociais do quadro, mas também toda a rede de proteção, como os conselhos da comunidade, as organizações não governamentais, os órgãos municipais, as universidades parceiras, a sociedade, enfim, todos que atuam e acreditam que violência não é amor. A Coordenadoria Estadual da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar, a CEVID, foi instituída pela Resolução 128 de 2011 do Conselho Nacional de Justiça e pela Resolução 20 do órgão especial do Tribunal. E é responsável pela elaboração e execução de projetos de aprimoramento de políticas públicas no âmbito do judiciário, relativas todas à violência doméstica e familiar contra a mulher. A CEVID é coordenada por um desembargador nomeado pelo presidente do Tribunal de Justiça e auxiliado por juízes coordenadores escolhidos dentre os titulares dos juizados de violência doméstica que já estão instalados, hoje em Curitiba, São José dos Pinhais, Cascavel, Ponta Grossa, Londrina, Maringá e Foz do Iguaçu. Estamos administrativamente estruturados na Secretaria do Tribunal de Justiça, com 3 servidores, 2 estagiários de pós-graduação em Direito e um estagiário de graduação em Direito. Na perspectiva de uma gestão pública estratégica, a CEVID tem uma atribuição principal de elaborar as sugestões de ampliação, aprimoramento, de toda a estrutura relativa à prevenção e violência doméstica contra as mulheres, proporcionando um suporte administrativo, técnico, visando a melhoria da prestação jurisdicional dos magistrados, dos servidores e das equipes multidisciplinares dos juizados da violência. A coordenadoria tem como objetivos complementares promover e articular interna e externamente todas as ações governamentais e não governamentais de implementação de programas de erradicação da violência. Com relação ao quadro, proporciona o auxílio da formação inicial, continuada e especializada de juízes, servidores e todos os colaboradores da rede de proteção, que atuem no combate da violência contra a mulher. Ainda também recebe as sugestões e reclamações referentes aos nossos serviços de atendimento. Nesse contexto, observa-se
plenamente a indispensável contribuição das disciplinas de psicologia e serviço social inerentes às ações realizadas pela CEVID e de todos os seus colaboradores, bem como a necessidade de ampliação e aperfeiçoamento destas. Dessa forma, inauguramos a presente proposta, um plano de trabalho que terá como foco as equipes multidisciplinares atuantes nas causas de violência doméstica e familiar do Tribunal de Justiça, tanto nos juizados instalados quanto nas varas criminais que recebam essas causas. Se trata de trabalho de construção conjunta, flexível e mutável, em consonância com as metas estipuladas pelo Conselho Nacional de Justiça, de ampliação e fortalecimento das ações de combate e prevenção à violência doméstica e familiar contra a mulher. A formação de uma rede forte e efetiva de enfrentamento à violência. Adotaremos uma perspectiva humanizada da justiça, em que as ações de combate e prevenção da violência doméstica e familiar contra a mulher abarcam uma compreensão não polarizada, mas sim ampla e situacional. Todos os sujeitos da situação estão incorporados na situação de violência e não como meros atores ou atrizes. Homens, mulheres e famílias, sem demonizações dos agressores ou revitimização das ofendidas. Todos analisados como sujeitos da situação de violência, que normalmente tem caráter de repetição de padrões familiares vigentes. Nessa perspectiva humanizada, as equipes multidisciplinares desempenham um papel de destaque e, portanto, exigem especial atenção desta coordenadoria, para que promovam ações de capacitação, orientação, normatização e ampliação dos serviços psicossociais das comarcas do Estado, ainda muito carentes de estruturação. Assim, a presente proposta se justifica pela demanda de estruturação, de fortalecimento das equipes multidisciplinares de todo o Estado, buscando um levantamento, um fomento, fortalecimento e generalização de metodologias e de boas práticas de trabalho já implantadas pelos psicólogos e assistentes sociais dos quadros de servidores, bem como a prospecção de novas metodologias, de protocolos de atendimento padronizados e institucionais, com alcance para todas as comarcas. Objetiva-se observar a dinâmica organizacional, o que significa enfocar os processos intrapsíquicos e inconscientes como fundamentais da determinação dessa dinâmica, que envolve relações simbólicas, indivíduo-organização. Ou seja, é considerar o não dito como um referente para interpretar os dados, entender os fenômenos organizacionais subjacentes à rotina laboral de todas as equipes e propor alterações concretas, retificadas, realísticas. Os objetivos da CEVID, em sua coordenação de equipes multidisciplinares, serão, portanto, ampliar e fortalecer a rede de enfrentamento à violência doméstica, abarcando 3 planos principais. Primeiro, traçar um desenho organizacional dos setores psicossociais e o perfil profissional das equipes multidisciplinares atuantes nas causas de violência doméstica, para fins de estruturação mínima, aprimoramento e capacitação, bem como para a implantação de rede estadual permanente de comunicação entre as equipes. Objetivo 2. Fortalecer e ampliar o setor psicossocial de atenção à violência doméstica e familiar do Foro da Comarca da Região Metropolitana de Curitiba, tornando Curitiba o paradigma para as demais comarcas. Objetivo 3. Estabelecer o protocolo de procedimentos padronizado das equipes multidisciplinares atuantes nas causas de violência doméstica contra a mulher do tribunal. Na prática, esses objetivos serão atingidos por meio das seguintes ações: uma sondagem da estrutura organizacional e das melhores práticas já existentes nos juizados instalados e nas equipes de apoio externas de todas as comarcas, estruturação e fomento de grupos de apoio a vítimas e de reflexão a agressores, elaboração de pesquisa estadual do perfil profissional das equipes, formação de grupo estadual permanente de estudos e trabalho das equipes multidisciplinares atuantes em violência doméstica e familiar, fortificação do conteúdo e do acesso ao site da CEVID com contribuições de projetos, textos e qualquer outro material que as equipes de todo o estado desejem colocar no site. Realização do primeiro encontro estadual das equipes multidisciplinares atuantes em violência doméstica e familiar no Tribunal de Justiça e fomento das parcerias com universidades. Eu saliento que se trata de uma proposta de trabalho que depende totalmente da união de esforços, do incansável diálogo e do enfrentamento de muitas forças violentas.
Quando falo de estabelecimento de protocolo único, por exemplo, protocolo único de procedimentos, trata-se de diretriz construída, dialogada, mutável e não de regra imposta de cima. A ideia de conhecer todos os trabalhos já existentes, de estabelecer paradigma de unidade e protocolo de trabalho, só pode ocorrer e só terá valor e aplicabilidade como instrumento de auxílio e crescimento. Não se trata de criar novas demandas, mas sim de tratar com foco e efetividade as já existentes. É uma proposta audaciosa, típica do foco e da força femininas, que exigirá o carinho e a ternura masculinos. E aqui inverto de propósito os estereótipos culturais de que a mulher tem a ternura e o homem a força. Pois encerrando minha breve fala com imensa satisfação, cito mais uma vez Gabriel Garcia Marques, que dizia: a ternura é inerente não às mulheres, mas aos homens. As mulheres sabem que a vida é muito dura.